Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença. Agradecemos também o convite desta instituição espírita, pela confiança aos benfeitores espirituais que trabalham também nesta casa espírita, que possamos aqui passar essa mensagem que já foi apresentada como tema da noite. Quando nós falamos de espíritos, e muitas pessoas que adentram a casa espírita e fazem um atendimento fraterno, elas relatam que estão vendo ou estão sentindo alguma coisa diferente daquilo que é o normal para a maioria das pessoas. E nesses atendimentos que é realizado numa instituição espírita, chamado atendimento fraterno, elas recebem orientações dentro da doutrina espírita, mostrando o que elas estão vendo e o porquê, muitas vezes, do que elas estão vendo. Mas tudo isto gera um certo receio, um certo medo para o ser humano, principalmente quando ele não sabe e não conhece aquilo que ele está vendo. Então, a maioria das pessoas é normal causar um receio, uma preocupação, quando vê algo diferente, que está relacionado ao nosso viver, que está relacionado ao meio onde nós estamos. Então, alguns dizem que não acreditam também em alma do outro mundo, que falam que é coisa da mente, que é um reflexo da luz, ou algo assim. Mas esse reflexo, ou não acreditar, também leva as pessoas a não buscar resposta para aquilo que está acontecendo. E outras têm receio de ficar em casa sozinho quando ouve um barulho, quando vê um vulto cruzando, e isto gera, de uma certa forma, esse medo. Mas o que leva a isto? E por que nós vemos ou sentimos essas sensações? Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que o Allan Kardec pergunta lá na questão 23, que é espírito? E a resposta dos benfeitores espirituais é o princípio inteligente do universo. Então, esse princípio inteligente, que somos todos nós, nos remete também a uma outra questão, a outra pergunta do mesmo livro, a número 1, onde o Allan Kardec perguntou: o que é Deus? Inteligência suprema. Então nós podemos perceber que nós temos um atributo de Deus na nossa vida, nas fases existenciais que nós temos, ora encarnado, ora espiritual. Esse atributo é inteligência, um deles. E por que inteligência? Para nós, com esta ferramenta, buscar respostas àquilo que nos incomoda. E o tema da noite hoje, como fala, medo de espírito, é justamente para utilizarmos essa ferramenta e começarmos a dar passos para entender aquilo que acontece na nossa vida. E aqui nós podemos ampliar mais, não só nas questões de sensibilidade, de mediunidade, ou outras questões que envolvem uma influência espiritual. E essa pergunta, que nos remete à primeira lá, trazendo esse atributo, nós temos uma outra do mesmo livro, que é a 76, que o Allan Kardec perguntou: que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E a partir de então, desta questão, que nós vamos tentar entender esse envolvimento que há entre o plano material e o plano espiritual. Então, todos nós somos seres inteligentes. Deus outorgou para todos nós mais do que Ele deu aos animais: a inteligência, a vontade e o pensamento. Por que essas ferramentas vieram com cada um de nós quando reencarnamos? Para aprender sobre as verdades, as circunstâncias, tudo aquilo que acontece na nossa existência. Se nós utilizássemos elas frequentemente,
nós iríamos aprender ou perceber que nós temos esse intercâmbio natural entre o mundo espiritual e o mundo material. Eles se interligam, eles se envolvem um ao outro, e ela justifica pela questão 459, que é clássica na doutrina espírita e todos nós conhecemos, quando ali é perguntado se os espíritos influenciam na nossa vida, no nosso pensamento, muito mais do que nós imaginamos. De ordinário, de normal, são eles que nos dirigem. Podemos olhar nessa frase, eles nos dirigem. Então, por isso que gera medo. Porque quem dirige alguém é espírito superior? Não, não é um espírito superior. Ele, superior, respeita a nossa liberdade, respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Agora, aqueles outros inferiores, não vamos aqui chamá-los de mal, mas seres, irmãos nossos, espirituais, que ainda se encontram num patamar evolutivo inferior e, de uma certa maneira, tomado pela ignorância do conhecimento e das verdades também. Não é porque eles estão no plano espiritual que deixam de ser o que eram aqui. Então, eles dirigem o ser humano. Vejam o cuidado, a delicadeza dessa palavra. Dirigir, conduzir, levar à frente. Então, aqui, ele provoca esse receio quando nós vemos alguma coisa. E muitos que têm esse medo, esse medo, quando acontece, também traz uma outra mensagem. Porque não é sem uma permissão espiritual, não é por acaso que essas situações vão acontecer. Sempre há uma mensagem a ser percebida por nós quando surge isto. Porque a espiritualidade trabalha incessantemente para acordar o ser humano, para trazer ele a uma instituição espírita, para que ele entre num grupo de estudo e aprenda essas circunstâncias. Como falamos na questão do atendimento fraterno, como a gente também conversa com muitas pessoas, elas nos dizem, quando acontece isso especificamente, elas nos dizem, como eu tiro isto de mim? Se fosse muito fácil, com certeza, qualquer casa espírita iria dar a fórmula para que ela retirasse essa sensibilidade ou essa sensação que ela está passando, que lhe incomoda, que lhe traz medo. Mas não é desta forma. A casa espírita, a doutrina espírita, ela mostra a razão de tudo isto. E a partir de mostrar, através do estudo, né, do convite que se faz diariamente, sempre numa atividade pública, para que venha, para que estude, é para entender e compreender esses mecanismos espirituais que acontecem na nossa existência. Então a espiritualidade trabalha incansavelmente para acordar, para trazer as pessoas, e se utiliza também destes meios para que ela perceba dentro de uma mensagem, opa, está acontecendo alguma coisa diferente. Por que está acontecendo? Qual é a razão de tudo isto? Não significa dizer aqui que ela se tornará uma pessoa, um médium, ou que vá sempre ver. Mas esse trabalho, esse esforço que eles fazem, é um deles. E é permitido para que ela venha. Então, esse convite é lançado constantemente, em todos os momentos, para nós despertarmos para a nossa existência. E como falamos antes, o mundo se interliga, ele se liga um ao outro e acontecem esses fenômenos que para nós parece, para algumas pessoas, perturbadores. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento, falta o estudo. E aqui vem a casa espírita entrando na sua forma de esclarecimento. Então não podemos retirar de nós, mas podemos aprender. Podemos aprender a entender esses mecanismos. É comum a visão dos espíritos? Não, não é comum. Tem muitas pessoas que têm a mediunidade, que ela é ostensiva, então, dependendo do tipo de mediunidade que aquele indivíduo tem, ele vai ter, vai ver, vai ouvir, vai escrever. Mas não é comum essa visão. Algumas pessoas
podem perceber, vejam bem, nesse momento aqui, dentro de uma casa espírita, alguém aqui pode estar vendo, se tiver essa sensibilidade, pode ver aqui no ambiente a companhia espiritual que se faz presente. E se faz presente. É uma realidade, eles estão aqui junto de nós, podemos senti-los. Então, se essa pessoa tem essa capacidade, ela vai ver. Agora, uma outra pessoa que não tem essa sensibilidade, eventualmente, de uma forma acidental ou espontânea, ela pode perceber também, mas de curta duração, então significa que ela vai ser também um médium ostensivo. Lá adiante pode cessar essa visão, essas sensações, e ela para de ver. Também, acho que um outro exemplo para entendermos, as crianças, numa determinada idade, elas falam muito daqueles amigos ocultos, amigos espirituais que conversam, que falam com elas. E ali não é somente uma companhia espiritual. O anjo da guarda, o espírito protetor daquela criança se encontra junto também. E por que existe essa relação nesse momento com uma criança? Aqui trazemos novamente a doutrina espírita que ensina, né, a fase inicial de uma criança, que ela está ainda ligada ao lado espiritual, na reencarnada, mas ainda tem um vínculo do lado espiritual. E depois passou o tempo, cresceu, cessa aquela brincadeira, que para ela era uma brincadeira. Um outro fato, pessoas que se encontram hospitalizadas com uma doença ou estão se tratando no hospital e que relatam que veem pessoas, digamos assim, que antecederam elas, parentes, pai, mães ou irmãos que já antecederam e já retornaram ao plano espiritual. Nesse momento de fragilidades de saúde, elas têm essa ligação mais intensa e esses irmãos vêm até ela, fazer visita, conversar ou ajudar no seu restabelecimento, e elas percebem e veem. Curou, saiu, possivelmente ali ela para de ver novamente. Por que acontece, então, lá na tenra idade e numa idade mais avançada, essas sensibilidades, essas sensações? Nos dois casos, na maioria não gera medo. A criança não tem medo. A pessoa que está lá no hospital também não sente medo, porque a companhia que está chegando ali é uma companhia que traz uma sensação diferente daquela que são dos espíritos inferiores. É uma sensação diferente, uma vibração diferente. Então nós podemos, quando estamos num lugar isolado, ou numa casa, que ouvimos barulho, ou que ouvimos vulto, e que sentimos muitas vezes um arrepio, ou algo assim, isso requer uma atenção para nós. Uma mensagem está vindo ali, para nós tentarmos buscar saber o que está acontecendo e por que isto. De princípio, é um convite para nós aprendermos e sabermos que há algo além dessas questões que nós estamos vivendo, ou seja, a questão material. É algo que a nossa vida está nos lançando para nós buscarmos a nossa essência espiritual, ou seja, reportando essas questões. Nós somos um princípio inteligente, uma individualidade. Não existe dois iguais a nós. Não existe outro igual a eu, igual a qualquer um. Nós, em qualquer lugar do mundo que formos, não há alguém que pensa ou age da mesma maneira. Nós temos, sim, as afinidades, mas não individualidade única. Então, esse convite é para nós buscarmos essas realidades, para nós passar pelo mundo da melhor forma possível, mas também trazer o lado espiritual, que é a nossa maior essência. O que é a vidência? O que nós poderíamos entender por vidência? Segundo Allan Kardec, lá no capítulo 14, no item 167, por ali do Livro dos Médiuns, é a capacidade de ver espíritos. E no mesmo atendimento fraterno que é feito, as pessoas dizem, olha,
eu vi um vulto, alguma coisa diferente, botei a cabeça embaixo do travesseiro e continuei vendo. Por que acontece também dessa forma? Porque a visão que nós temos, na questão da sensibilidade ou mediunidade, como queremos falar, é o olhar da alma. É a nossa alma que está olhando ali, que está enxergando. Não somente o olhar da visão material que requer a influência da luz para podermos enxergarmos. Apaga-se essas luzes daqui, nós vamos ficar numa penumbra, num escuro, e não vamos ver nada. Mas, na questão espiritual, essa evidência é a alma nossa que está enxergando, nós espíritos, que estamos vendo aquela outra entidade ali, aquele outro espírito. E aí que vem também o receio, porque ela tenta encobrir a visão, tenta se esconder e continua vendo tudo aquilo. Então não é algo assim que nós deveríamos sentir receio, mas sim aprender por que estamos vendo, por que acontece isso com o ser humano. E não podemos fugir de uma casa espírita, para solidificar, para entender, porque é idêntico nós pegarmos, por exemplo, produtos químicos e dar para uma pessoa que não sabe mexer com aquilo ali. Ela vai produzir um ácido ou até mesmo uma bomba. Então é preciso entender, saber, aprender o que é essa visão, o porquê daquilo ali para se fortalecer, porque a nossa vida continua. Não é porque alguém vê ou sente que vai desanimar ou vai entrar numa situação depressiva. Nós precisamos continuar com a nossa existência, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a família. E um fato real de tudo isto, que nem todas as pessoas que têm essa sensibilidade se encontram dentro de uma casa espírita. Elas estão em várias religiões, em vários locais. Como que elas vivem? Como que elas suportam? Elas têm medo também? Com certeza. O medo faz parte da nossa existência, porque ele é, de uma certa forma, um moderador do nosso comportamento, do nosso ato. Pega um carro, por exemplo, e sai em alta velocidade. Nós, logo adiante, vamos ter o receio de provocar um acidente. Então, esse medo natural, ele faz parte. Agora, aquele que se torna doentio e perturbador, precisa de um tratamento, precisa de um atendimento, de um auxílio da doutrina espírita para nós nos fortalecermos. Como é possível? Normalmente, quando acontece uma visão que alguém vê, é necessário sempre ter aquela pessoa ali. É a forma como o espírito se utiliza para poder se fazer visível, sempre observando que isto acontece com uma permissão superior. Então, por isso que existe uma mensagem nas questões espirituais para todos nós. Então, a pessoa se encontra presente e ele vai se fazer visível por alguma razão. A razão aí somos nós que temos que buscar. Mas já demos algumas dicas para acordar. Tem um fato corriqueiro que acho que a maioria conhece, uma história real, próximo daqui, de uma cidade onde uma família ali vivia num determinado local e a casa era apedrejada. Não podiam ficar ali dentro porque não conseguiam permanecer porque as pedras vinham ao telhado. Outro fato, também próximo daqui, há mais tempo atrás, uma moça que chegava ao quarto, o colchão levantava, se movimentava. Essas questões, a ciência até tenta explicar, mas a questão espírita acontece porque ali existe uma pessoa que tem uma capacidade, vamos utilizar um termo, uma energia diferenciada, que vai fazer com que esses espíritos se utilizem desta energia, deste fluido e promovam um fenômeno. Descartando também, quando acontecer com nós, não é porque está uma planta balançando que ali vai ter alguém. Pode ter uma corrente de ar ou algo que movimenta. Então, sempre tendo atenção para não virar uma paranoia ou algo assim e ficar preocupado com essas, sem ter uma razão plausível.
Tem um livro, a biografia do Chico Xavier, do autor Marcel Souto-Maior. É um jornalista, diretor da Rede Globo. Nesse livro, na biografia do Chico Xavier, ele conta um determinado dia, o Chico Xavier entrou em casa e ali se apresentou um espírito, meio animalizado, meio humano, da cintura para baixo, de forma de uma cabra, e para cima de aparência humana. O Chico Xavier se aproximou dele. Teve medo? Não teve medo, porque a capacidade dele era muito superior a nós. O que ele disse para aquele espírito? Chegou próximo dele e ele falou: a sua bênção. O que nós respondemos quando alguém nos diz a sua bênção? Deus lhe abençoe. E quando ele falou essas palavras, aquele espírito não tinha condição de dizer-lhe Deus lhe abençoe, lhe disse: você com essas palavras, novamente, e sumiu para ele. Se acontecesse uma situação parecida, não vai acontecer, claro, mas se nós víssemos algo assim, qual seria a nossa atitude? Eu acredito que na maioria saía porta fora e não voltava para dentro de casa. Mas porque falta para nós esse entendimento espiritual. A capacidade de nós entendermos as relações que tem nossa material com o plano espiritual. Nós somos espíritos, hoje encarnados. Qual a diferença deles para nós? O corpo físico. Não é porque nós deixamos de ter esse corpo físico que nós vamos deixar de ser quem nós somos. Todas as qualidades, todas as virtudes, como também todos os defeitos, nos acompanham. Então, isto vai também para o plano espiritual, o bem e o mal que realizamos. Se nós não aceitamos esses convites que vêm da nossa vida, qual seria o passo lá no plano espiritual? Seríamos mais um espírito a bater dentro de uma casa espírita e pedir num grupo mediúnico socorro, preciso de ajuda. E é o que eles precisam. Então não podemos nos revoltar ou, de uma forma violenta, correr com eles. O efeito material não influencia no mundo espiritual. Podemos fazer qualquer coisa materialmente falando que não vai resolver nada nas questões espirituais. Agora, uma prece, ou como Chico Xavier fez, dizendo a sua bênção, essa vibração, esta prece reflete no plano espiritual. Um outro fato, para quem escuta ou ouviu, até no próprio teatro que veio aqui do Divaldo Franco, ele trabalhava numa instituição pública. E ele conversava, ele tinha um contato com o público. Só que aquele público que ele conversava ali, que ele atendia, a maioria não era pessoas encarnadas. Então ele fez um combinado com uma colega dele para lhe avisar que quando fosse um espírito que estivesse conversando, ela lhe fizesse um sinal. E mesmo assim ele continuava, ele conversava, ele orientava. Então veja, ele tinha esse contato através da sua sensibilidade, muito presente com o plano espiritual. A partir daí, por que eles vinham até ali conversar com ele? Porque havia ainda uma necessidade para esses espíritos. Porque se não houvesse, eles não viriam ao plano material ter um contato, um diálogo com uma pessoa encarnada. Eles precisavam de ajuda, de orientação. Como nós precisamos de uma instituição espírita. Por isso que nós estamos dentro de uma delas, para aprender a nossa ligação com o plano material. Então ele não tinha medo também. Claro, também não vamos nos comparar, mas ele conseguiu aprender a trabalhar a sua sensibilidade e, de uma forma natural, agir com aqueles que vinham ali, conversar. E ele olhava para a moça lá, ela dizia não é, mas ele orientava e os encaminhava. Tudo isto que nós estamos vendo é possível acontecer com cada um de nós, em níveis diferentes, claro, cada um vai perceber da sua maneira, mas, como falamos antes, é uma mensagem que vem para todos nós, para nós entendermos o que está havendo. Vendo o Espírito, o que devo fazer? Primeiro, é não ter medo.
Não esse medo de fugir, de correr, mas sim de trazer uma oração, porque nós vamos estar, possivelmente, dentro do nosso lar, em algum local também fora de casa, mas trazer a prece. A prece, como falamos antes, reflete para nós e para aquele espírito. Não adianta querer fugir, tapar os olhos, não querer ver, que vai continuar vendo. Então, a melhor forma, o que eu devo fazer, é uma oração, uma prece, pedindo para que Jesus o encaminhe, para que o nosso anjo da guarda, aquele espírito protetor que ele se encontra, ajude aquele irmão, porque ele precisa de ajuda. A revolta traz mais revolta também do lado espiritual. É idêntico. Se nós chegarmos, por exemplo, num hospital para ser atendidos e não formos bem atendidos, nos correrem dali, o que vai gerar? Uma revolta no nosso interior, para nós. Então, do outro lado também é dessa forma. Quando nós aliamos o carinho, a atenção, a prece, a orientação para aqueles que sabem do Evangelho, segundo o Espiritismo, vai refletir naquele irmão que está ali por alguma razão. Ele não vem à toa na nossa casa, ele não vem ali somente para nos provocar uma perturbação. Pode acontecer pela questão do meu pensamento. Quando eu abro possibilidades pelo meu pensamento, por exemplo, numa intriga, numa aflição, numa angústia, numa briga com alguém, essa porta se abriu e ali se achega todos aqueles que estão com a mesma afinidade, com as mesmas ligações, com as mesmas sintonias. Quando se fala vigiar e orar, é justamente para que a gente quebre essas ligações e consiga. Se nós podemos nos afinizar com um plano mais inferior, por que não com o mais superior? Ou, no mínimo, com o nosso anjo da guarda. Então, o que eu devo fazer é sempre a calma, a paciência, principalmente a prece nesses momentos, para que a gente possa se tranquilizar, para que o coração não acelere, não bata ligeiro e a gente fique harmonizado. Porque logo em seguida ele vai tomar o caminho, ele vai seguir, porque ali também vai ter o nosso anjo da guarda e vai auxiliar. Nós não estamos sozinhos no mundo. Quando falamos que o mundo se interliga, e isso é um fato, nós temos sempre a companhia do nosso anjo da guarda, qualquer circunstância. Ele se afasta quando a gente assim o deseja, pelo pensamento, pela nossa vontade, por tudo aquilo que está ali relacionado a nós. Por que estudar a doutrina espírita? A doutrina espírita ela traz o conhecimento, é a resposta para o medo, para os preconceitos. Tudo aquilo que a gente vai entender ou estudar sobre a realidade espiritual é a doutrina espírita que vai trazer com razão e com lógica. Sem fantasias ou sem situações diferente daquela da luz, do bem-estar espiritual. A doutrina espírita ela traz todo esse conhecimento através de grupos de estudo ou de uma atividade pública para que a gente consiga bem viver neste mundo, consiga passar por ele da melhor forma possível. E aqui nós abrimos um parênteses na questão de tudo isto, aquelas instituições que são federadas ou não, mas que participam do movimento espírita, estão preparadíssimas para levar orientação a qualquer pessoa, porque elas se preparam através de diversas maneiras para trazer essas orientações da melhor forma possível para que a pessoa, quando chegue, receba essas orientações e muitas delas, a partir daí, permanece num estudo, fazendo as reflexões dos acontecimentos da sua vida. Então, há um preparo, sim, para poder também levar esse serviço, esse trabalho àqueles que se encontram nas diversas angústias existenciais. Então, o estudo, ele tira o medo de nós. Nós vamos aprender a mexer com aqueles produtos químicos, cada um na sua dosagem certa, e aqui, dentro do estudo, nós vamos entender a forma como acontece, o porquê que acontece, e trazendo também justificativas
desses fatos, desses fenômenos para nós. Então, de fundamental importância a prece para nós nos harmonizar e depois a doutrina espírita para que a gente entenda a realidade espiritual. De duas, uma, ou nós aprendemos sobre a nossa vida agora, nesse momento, nos convites que a vida nos chama e nos manda, ou deixamos para aprender depois. Qual a diferença? Se nós construirmos o conhecimento agora dentro de uma instituição espírita, esse conhecimento, essa forma de estudo, de metodologia que é apresentado, vai se refletir quando nós daqui partirmos. E um dia isso acontecerá para todos nós, que seja daqui a 100 anos, mas vai acontecer. Então, lá no plano espiritual, a nossa felicidade ou infelicidade está ligado às nossas ações, sempre no bem, na vontade, na utilização da nossa inteligência e do nosso pensamento. São formas que vai refletir no nosso bem-estar do outro lado. Não seremos, claro, um Samson lá da Sociedade Parisiense de Estudo, que após 8 horas do seu desencarne, ele já estava comunicando com Allan Kardec. Nós precisaremos um tempo maior para se readaptar no plano espiritual. Mas estaremos bem, porque nós fizemos o nosso esforço aqui. Nós estudamos, procuramos entender todos esses fenômenos e tantos outros que acontecem, as suas razões, e lá do outro lado, nós vamos estar relativamente bem, porque vamos ter também o amparo espiritual daqueles que nos antecederam e que se encontram, de uma certa forma, melhor do que nós. Teremos o apoio do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor. Então, quando se fala em medo, o medo é humano, mas podemos aprender a lidar com ele. Podemos aprender a entender esses mecanismos que Deus colocou na nossa vida por alguma razão. Tudo que está ligado a nós tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso ao ritmo do destino nosso. Não, sempre tem alguma coisa ou algo para nos chamar a atenção. E o medo? O medo, como falamos antes, ele é natural, mas nós podemos trazer para nós a coragem, o conhecimento, que vai eliminando gradativamente todos esses receios. E aqui nós temos exemplo de pessoas que procuraram a casa espírita, a gente conversou, orientou, e que têm essa sensibilidade de ver e viam situações até mesmo perturbadoras, que levavam realmente o medo na acepção da palavra para elas, que não sabiam o que fazer, que fugiam, que corriam, que se escondiam em banheiro, em quartos, mas continuavam vendo todas aquelas cenas que traziam esse receio. Elas, depois de uma orientação, de uma conversa, elas começaram a ter uma regularidade dentro de uma atividade pública, dentro de um grupo de estudo, e conseguiram o domínio de si próprio. Porque a nossa vida, como falamos antes, vai continuar, querendo nós ou não. Depende de nós a qualidade a qualidade que nós queremos e a forma que nós queremos conduzi-la. Então, o estudo, como falamos antes, e esse medo trabalhado, nós vamos bem caminhar nessa estrada. Muito bem, com uma certa tranquilidade aqui nessa estrada. Ela pode ser cheia de espinhos, como é com os problemas que temos com familiares, com o mundo. Mas nós saberemos como agir frente às situações que vai surgir no nosso dia a dia. Então, nós vamos trabalhar ele aprendendo, estudando, se fortalecendo. E a partir daí, a vida segue normalmente para nós. Até mesmo aquelas outras pessoas que vinham nesse estado perturbativo se acalmam e ele ameniza e acaba sendo dissipado ali. Ela acaba nem vendo mais. Por que tudo isto? Porque, como falamos, sempre há uma razão e uma mensagem. Nada na nossa existência ela
vêm à toa. Então, essas mensagens, quando nós percebemos ela e vamos à frente, entendendo através do estudo, nós vamos nos fortalecendo. A nossa fé, ela está sendo construída numa base sólida. Nenhum vento vai abalar nessa base. Nada, nenhuma tempestade pode vir, nós nos abaixarmos, vergarmos, mas não vamos cair, porque nós estamos com convicção. Nós estamos construindo uma convicção de fé e de realidade para a nossa vida e para aqueles que estão à nossa volta também. Então, como que nós queremos construir tudo isso se nós desistimos? Chegamos aqui e vemos que melhorei. Bom, estou bom, agora não preciso mais. Não preciso mais do auxílio da casa espírita. Eu estou bem. Só que lá adiante, retorna novamente todas as situações. Ela não teve a perseverança. Não utilizou da sua vontade para se manter naquela caminhada, naquela construção da sua fé. Então, vejam só, somos nós os artífices, os responsáveis para que essa mudança se processe. Para nós deixar o que éramos no dia anterior, aquela mudança interior nossa para o melhor sempre, para que possamos perceber que quando sentir medo, nós vamos conseguir superar. E isso não é somente para esse fato, mas para tantos outros que nós passamos na nossa existência. Quantas pessoas passam pelas dores da depressão, da tristeza, ou dos pensamentos que são influenciados também por outras entidades. E se nós não acreditamos, basta que a gente observe o nosso pensamento no momento de conflito com alguém. Quantas palavras surgem naquele determinado momento que nos alteram o nosso interior e o nosso comportamento. Quantas coisas surgem, palavras até mesmo pesadas que vêm e nós não falamos porque são palavras fortes. É só eu que estou agindo naquele momento ou eu tenho companhias ali ao meu lado? Sabemos que temos. A questão 459 é muito clara sobre este fato. E fica aí uma dica para nós estudar ela mais, que acontece na nossa existência. Então, esses pensamentos abrem possibilidades para os dois planos, tanto o nosso material como o espiritual. E o espiritual, muitas vezes, a gente não vai perceber a sutileza da sua influência. E nós mudamos o comportamento, sai aquele eu que até então era uma pessoa calma, surge um vulcão ou um animal ali, e nós perdemos totalmente o controle que vem através da agitação, da aflição e até mesmo das brigas que acontecem no dia a dia de muitas pessoas. Então, tudo isto a doutrina espírita explica para nós, e com racionalidade e com lógica, para que o ser humano acorde, venha à tona, busque saber quem ele é, respondendo aquelas questões clássicas que muitas vezes se faz. Quem sou eu? Por que eu estou neste mundo? Para onde eu irei depois daqui? Qual é a finalidade minha nesse momento? Todos nós temos uma missão aqui a cumprir. Cada um deve buscar saber qual que é ela. Sempre, claro, direcionado ao bem, à caridade e ao amor. Essa é a destinação hoje dos espíritos encarnados, almas que todos nós somos. Então, as escolhas que fazemos somos nós. Se nós quisermos estar aqui, nós vamos estar aqui. Mas observamos também quando criamos esse propósito de sair de casa e vir a uma casa espírita. Quantas tempestades surgem à nossa volta? Quantas atribulações vão surgir ali para que essa pessoa não venha a uma casa espírita ou a um grupo de estudo? Basta observar. E aí vem a resposta dessa questão 459 e do porquê nós vamos ver eventualmente algo diferente que eu não consigo explicar com palavras ou de uma outra forma lógica. Mas aqui consegue explicar. Aqui conseguimos ter toda essa claridade espiritual. Eu agradeço pela atenção, pela paciência também, que é um exercício para todos nós. Que esta mensagem possa ficar em nossos corações,
que possamos ter um início de semana também de trabalho, de harmonia, de paz. Obrigado, uma boa noite a todos nós.